Se tu estava esperando uma oportunidade para comprar bons fundos imobiliários a excelentes preços, eu arrisco dizer que estamos diante do melhor momento. Isso porque se a gente pegar o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, a última vez que ele chegou num patamar tão baixo foi há mais de 6 meses atrás. E com os fundos imobiliários despencando, muitos deles estão apresentando ótimos descontos. Então nesse vídeo eu separei aqui 4 excelentes fundos bem sólidos e consolidados no mercado com preços bem interessantes. Inclusive, o quarto fundo da nossa lista é um dos queridinhos dos investidores de FIIs, tem extrema qualidade e fazia pelo menos 6 meses que não víamos ele sendo negociado a um preço tão baixo. Então realmente segura aí porque vou trazer muita oportunidade no vídeo de hoje. E só para você entender, toda essa queda nos fundos imobiliários basicamente se deu por dois principais motivos. Um é por conta do nosso cenário interno e outro é por conta das mudanças externas. No cenário interno, temos visto um descontrole fiscal por parte do governo, gastando mais do que poderia, e isso acaba por aumentar o risco de se investir no Brasil. Enquanto isso, lá fora, nos Estados Unidos, os juros ainda continuam bem altos e praticamente sem previsão de quando vão começar a cair. E com os juros altos lá nos Estados Unidos, que é considerado uma das economias mais fortes do mundo, e o risco fiscal do Brasil ficando cada vez maior, o investidor gringo acaba tirando dinheiro da nossa bolsa brasileira. Afinal, o risco aqui é muito alto, enquanto lá fora temos uma taxa muito atrativa, praticamente sem correr riscos. E isso, claro, acaba impactando negativamente a nossa bolsa de valores. Além disso, outro ponto que vem contribuindo bastante para a queda dos fundos imobiliários é a alta dos juros futuros. Se a gente entra aqui no site do Tesouro Direto e filtra pelos últimos 12 meses do Tesouro IPCA 2025, que é um dos títulos mais longos, vamos ver que os juros futuros vêm subindo aí nos últimos meses. Se a gente pega ali próximo de agosto do ano passado, a taxa estava muito próxima de 5% e agora nas últimas semanas chegou a bater aí quase 7%. E isso vem acontecendo justamente pelo aumento do risco Brasil. Agora está muito mais arriscado deixar o dinheiro investido no nosso país, então o mercado cobra um prêmio maior, fazendo as taxas futuras subirem. E sempre que os juros futuros sobem, a nossa bolsa cai. Afinal, faz muito mais sentido deixar o dinheiro na renda fixa sem correr muitos riscos. Além disso, alguns investidores desavisados, vendo o mercado em queda, ficam assustados e acabam vendendo os seus fundos imobiliários e voltam a deixar o dinheiro na renda fixa, o que contribui ainda mais para a queda dos fundos imobiliários. Mas é justamente nesse momento que abre-se uma janela de oportunidade para nós, investidores de longo prazo e que sabemos o que estamos fazendo, comprar fundos de extrema qualidade a excelentes preços. Então vamos lá, porque eu separei aqui 4 fundos bem interessantes e confesso que foi difícil escolher apenas 4 porque realmente tem muita oportunidade. E o primeiro fundo que eu separei aqui pra gente é o XPLG11, um fundo imobiliário do segmento logístico, está com a sua cotação no dia de hoje em R$ 98,37. Ele entregou um dividend yield, ou seja, um rendimento nos últimos 12 meses de 9,53%. E lembrando que os dividendos dos fundos imobiliários são isentos do imposto de renda, então é realmente um rendimento limpo na sua conta. E como você pode ver, o PVP do XPLG11 está em 0,88, o que representa aqui um desconto em relação ao seu valor patrimonial de 12%. Porém, você que já acompanha o canal aqui há um pouco mais de tempo, sabe que essa não é a forma correta de se precificar um fundo imobiliário de tijolo. É preciso calcular o preço teto para saber se realmente tem desconto ou não, e isso eu já ensinei no vídeo aqui que vou deixar nos cards. Porém, eu já calculei o preço teto do XPLG11, é um fundo inclusive que tenho em carteira e sim, ele está atualmente apresentando um excelente desconto. E seguindo aqui nos indicadores, ele possui uma liquidez média diária de mais de 4 milhões de reais, o que é excelente, e apresentou aí uma variação nos últimos 12 meses negativa de 4,33%. Então realmente esse fundo veio caindo bastante nos últimos meses, como você pode ver aqui embaixo nessa janela de tempo aí, a queda acumulada do XPLG11 representa aí um excelente ponto de entrada. Rolando um pouco mais aqui embaixo, a gente vê o valor patrimonial do fundo, que é de mais de 3 bilhões de reais. Ele possui quase 30 milhões de cotistas e aqui embaixo a gente tem aí as informações técnicas sobre o fundo. Então, como eu te falei, ele é um fundo do tipo tijolo, do segmento de galpões logísticos, possui uma gestão ativa e a vacância aqui, esse traço, na verdade, eu acredito que esteja desatualizada essa informação, porque sim, o XPLG11 tem uma vacância ali, mas é bem pequenininha. E ele entregou aí um último rendimento por cota de 78 centavos. Rolando
Rolando mais aqui embaixo, a gente consegue ver os dividendos entregues pelo XPLG11 e como você pode ver, praticamente desde o final de 2021 ele vem conseguindo entregar aí um dividend yield muito próximo de 0,7% ao mês. E se a gente rola um pouco mais ainda embaixo, a gente vai encontrar aqui a lista de ativos do XPLG11. E esse aqui é a distribuição e todos os galpões logísticos que ele possui hoje no seu portfólio. Então, como você pode ver pelos indicadores, temos aí um excelente fundo sendo negociado por um ótimo preço. Porém, é interessante que antes de você começar a investir em um fundo imobiliário, você pelo menos leia ali o relatório gerencial para entender minimamente como que aquele fundo funciona. Inclusive, muito dessa queda do XPLG11 foi por conta de um problema de inadimplência que eu analisei o relatório gerencial junto com vocês em um vídeo que vou deixar aqui em cima. Mas agora vamos para o próximo fundo imobiliário que eu separei aqui pra gente, que é o HGBS11, um fundo imobiliário aí do segmento de shopping. Tem a sua cotação no dia de gravação desse vídeo de R$210. Ele entregou um dividend yield nos últimos 12 meses de 10,34% e o seu PVP está em 0,92, representando 8% de desconto em relação ao valor patrimonial. Liquidez média diária muito próxima aqui de R$4 milhões. E rolando um pouco mais aqui embaixo, a gente consegue ver aí o valor patrimonial do HGBS11 próximo de R$3 bilhões. Ele possui aí quase 13 milhões de cotas, PVP de 0,92 e aqui embaixo, como eu te falei, as informações, é um fundo de tijolo do segmento de shopping. Seu valor patrimonial por cota está em R$ 228,21 e ele entregou aí um último rendimento de R$ 1,75. E além disso, ele possui uma vacância de 6,70, o que é dentro da margem de segurança. E rolando mais aqui embaixo, na parte de dividendos, a gente tem aqui apenas os últimos 5 anos, mas esse fundo existe há bem mais tempo que isso, tem uma gestão muito sólida e, como você pode ver, vem entregando os dividendos de forma muito constante. Porém, nesse período aqui, como você pode ver, houve uma queda no pagamento, porque estávamos em pandemia e o segmento de shopping sofreu bastante, mas também já vem se recuperando e, inclusive, apresenta aí uma leve crescente. E vamos agora descendo um pouco mais para a gente conhecer aqui a lista dos ativos desse fundo imobiliário, que já são aí quase 20 shoppings espalhados aí, a maioria pela região sul do país. E se você achou caro o valor da cota do HGBS11, vou deixar aqui uma outra indicação, mas essa fica como dever de casa para você estudar com mais calma, que é o fundo imobiliário MAL11, também um excelente fundo de shopping. E seguindo, vamos agora para o nosso terceiro fundo, mas lembrando que na quarta opção temos aqui realmente uma baita oportunidade. E o terceiro fundo é o BTCI11, um fundo imobiliário de CRI, de papel, que está com a sua cotação em R$ 9,95, então com menos de R$10 você já consegue adquirir uma cota dele. E ele entregou um dividend yield nos últimos 12 meses de quase 12%. E para quem assistiu este vídeo que vou deixar aqui em cima, sabe que sim, nos fundos imobiliários de papéis faz sentido a gente olhar para o PVP na hora de precificar um ativo. E como você pode ver aqui, o PVP do BTCI11 está em 0,97, representando um desconto de 3%. Além disso, ele vem apresentando uma liquidez média diária de R$2 milhões, é excelente, e teve também uma variação positiva nos últimos 12 meses de quase 22%. E rolando um pouco mais aqui embaixo, a gente consegue ver aí o valor patrimonial desse fundo, que é um pouco mais de R$1 bilhão, e o seu PVP está em 0,97, ou seja, o valor patrimonial por cota justo a se pagar no BTCI11 seria de R$10,22. Porém, hoje, se você quiser adquirir uma cota, você precisa desembolsar apenas R$ 9,96, e justamente essa margem aqui é o desconto que este fundo está apresentando. E rolando mais aqui embaixo, a gente tem aí a ficha técnica do fundo imobiliário. Então ele é um fundo de papel, tem uma gestão ativa, sua taxa de administração é de 0,95%, ele possui um valor patrimonial de R$1,02 bilhões e um valor patrimonial por cota de R$10,22 e entregou aí um último rendimento de 9 centavos por cada cota. Rolando mais aqui embaixo, a gente consegue ver aí o dividendo que o BTCI11 veio entregando nos últimos anos e, como você pode ver, na maioria dos meses ele vem entregando um dividend yield mensal acima de 1%. E vamos agora para o último fundo imobiliário da nossa lista, que eu inclusive aproveitei para comprar bastante nesses últimos dias, mas antes, se até aqui você está gostando do vídeo, já deixa o like aqui embaixo. Aproveita também e me conta aqui quais outros fundos imobiliários que você está enxergando atualmente como oportunidade. Afinal de contas, eu selecionei aqui apenas 4 muito parecidos com a minha estratégia, mas tem muito mais opções. E o excelente fundo imobiliário para
para fechar aqui a nossa lista é o HGLG11, um fundo imobiliário do segmento logístico. Hoje, no dia de gravação desse vídeo, cada cota está sendo negociada a R$ 158,98. Porém, se a gente desce aqui e puxa a cotação, perceba que apenas há 3 dias atrás ele chegou a bater R$ 155,55. Foi realmente um valor muito baixo, fazia tempo que a gente não via ele sendo negociado a esse valor, e ele até subiu um pouco nos últimos dias, está sendo negociado aí muito próximo de R$ 158, R$ 159. Porém, ainda está sendo negociado a um ótimo preço, porque se a gente volta um pouquinho aqui, ó, em abril, apenas há 3 meses atrás, cada cota estava valendo mais de R$ 170. Então, ainda estamos aí com um preço bem atrativo. Mas voltando aqui, o HGLG11 entregou um dividend yield nos últimos 12 meses de 8,57%, o que é razoavelmente bom para um fundo imobiliário logístico. Porém, como você sabe, quanto maior é o retorno, maior também é o risco. E esse fundo imobiliário aqui não apresenta um dividend yield extremamente alto, porém tem uma qualidade absurda. E outra coisa também que não víamos há bastante tempo é o HGLG11 sendo negociado com um PVP em 1. Porém, como eu te falei há 2 dias atrás, este fundo chegou a bater um PVP abaixo de 1. Mas claro, para precificar fundo imobiliário de tijolo, precisa calcular o preço teto. A liquidez média diária do HGLG11 é de mais de 7 milhões de reais e ele apresentou uma variação positiva nos últimos 12 meses de mais de 4%. Se a gente rola aqui embaixo, temos aí o seu valor patrimonial, que é mais de 5 bilhões de reais, é realmente um fundo bem robusto e está sendo negociado aí muito próximo do seu valor patrimonial. Aqui embaixo a gente tem aí que ele é o tipo de tijolo, do segmento logístico, tem uma gestão ativa, a vacância está em 6,50, tem uma taxa de administração baixinha de 0,60% ao ano, tem quase meio milhão de cotistas, sendo o maior fundo logístico da bolsa, e entregou aí um último rendimento por cota de R$ 1,10. Mas rolando um pouco mais aqui embaixo, na parte de dividendos entregues pelo HGLG11, como você pode ver, é lindo, é quase uma reta que esse fundo vem entregando aí com uma constância e previsibilidade incrível desde julho de 2021, entregando R$ 1,10 por cada cota com muita constância. E rolando aqui até o final, na parte de lista dos ativos, a gente tem aí os imóveis que compõem o HGLG11 e hoje já são 25 galpões logísticos espalhados aí por vários estados diferentes. Então esses foram os 4 excelentes fundos imobiliários apresentando um ótimo desconto neste momento. Alguns deles, inclusive, tenho em carteira e estou aproveitando bastante essa queda para comprar ainda mais. Porém, nada nesse vídeo é uma recomendação de compra. É preciso você estudar e analisar se faz sentido ou não compor a sua carteira de acordo com a sua estratégia. Sem mais, espero muito que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo e vejo você em algum desses 2 vídeos aqui.